Você pode me explicar o seu último processo de contratação? Can you walk me through your last hiring process? Você pode me explicar o seu último processo de contratação? Can you walk me through your last hiring process? Você pode entrar em contato com o candidato principal? Can you follow up with the top candidate? Você pode entrar em contato com o candidato principal? Can you follow up with the top candidate? Você pode preencher o formulário de avaliação da entrevista? Can you fill out the interview feedback form? Você pode preencher o formulário de avaliação da entrevista? Can you fill out the interview feedback form? Você pode agendar a entrevista final para amanhã? Can you set up a final round interview tomorrow? Você pode agendar a entrevista final para amanhã? Can you set up a final round interview tomorrow? Você pode contatar as referências deles hoje? Can you reach out to their references today? Você pode contatar as referências deles hoje? Can you reach out to their references today? Você pode trazer o novo contratado na segunda-feira? Can you bring on the new hire Monday? Você pode trazer o novo contratado na segunda-feira? Can you bring on the new hire Monday? Você pode recusar educadamente os candidatos não selecionados? Can you turn down the unsuccessful applicants kindly? Você pode recusar educadamente os candidatos não selecionados? Can you turn down the unsuccessful applicants kindly? Você pode revisar rapidamente o currículo do candidato agora? Can you run through the candidate's resume now? Você pode revisar rapidamente o currículo do candidato agora? Can you run through the candidate's resume now? Você pode retornar a ligação para o candidato após o teste? Can you call back the candidate after the test? Você pode retornar a ligação para o candidato após o teste? Can you call back the candidate after the test? Você pode mencionar as expectativas salariais na próxima reunião? Can you bring up salary expectations in next meeting? Você pode mencionar as expectativas salariais na próxima reunião? Can you bring up salary expectations in next meeting? Você pode revisar o rascunho da descrição do cargo? Can you look over the job description draft? Você pode revisar o rascunho da descrição do cargo? Can you look over the job description draft? Você pode entrar em contato com o RH sobre a integração? Can you check in with HR about onboarding? Você pode entrar em contato com o RH sobre a integração? Can you check in with HR about onboarding? Você pode separar os candidatos por nível de experiência? Can you sort out candidates by experience level? Você pode separar os candidatos por nível de experiência? Can you sort out candidates by experience level? Você pode pré-selecionar 3 candidatos fortes hoje? Can you shortlist 3 strong applicants today? Você pode pré-selecionar 3 candidatos fortes hoje? Can you shortlist 3 strong applicants today? Você pode entregar a papelada da oferta final? Can you hand in the final offer paperwork? Você pode entregar a papelada da oferta final? Can you hand in the final offer paperwork? Você pode substituir alguém na entrevista na quinta-feira? Can you step in for the interview on Thursday? Você pode substituir alguém na entrevista na quinta-feira? Can you step in for the interview on Thursday? Você pode antecipar a data de início do candidato? Can you bring forward the candidate's start date? Você pode antecipar a data de início do candidato? Can you bring forward the candidate's start date? Você pode opinar sobre o encaixe deste candidato? Can you weigh in on this candidate's fit? Você pode opinar sobre o encaixe deste candidato? Can you weigh in on this candidate's fit?
Você pode checar antecedentes antes de oferecer o cargo? Can you run background checks before offering? Você pode checar antecedentes antes de oferecer o cargo? Can you run background checks before offering? Você pode avisar o candidato sobre a entrevista? Can you notify the candidate about the interview? Você pode avisar o candidato sobre a entrevista? Can you notify the candidate about the interview? Você pode me explicar o seu último processo de contratação? Can you walk me through your last hiring process? Você pode me explicar o seu último processo de contratação? Can you walk me through your last hiring process? Você pode entrar em contato com o candidato principal? Can you follow up with the top candidate? Você pode entrar em contato com o candidato principal? Can you follow up with the top candidate? Você pode preencher o formulário de avaliação da entrevista? Can you fill out the interview feedback form? Você pode preencher o formulário de avaliação da entrevista? Can you fill out the interview feedback form? Você pode agendar a entrevista final para amanhã? Can you set up a final round interview tomorrow? Você pode agendar a entrevista final para amanhã? Can you set up a final round interview tomorrow? Você pode contatar as referências deles hoje? Can you reach out to their references today? Você pode contatar as referências deles hoje? Can you reach out to their references today? Você pode trazer o novo contratado na segunda-feira? Can you bring on the new hire Monday? Você pode trazer o novo contratado na segunda-feira? Can you bring on the new hire Monday? Você pode recusar educadamente os candidatos não selecionados? Can you turn down the unsuccessful applicants kindly? Você pode recusar educadamente os candidatos não selecionados? Can you turn down the unsuccessful applicants kindly? Você pode revisar rapidamente o currículo do candidato agora? Can you run through the candidate's resume now? Você pode revisar rapidamente o currículo do candidato agora? Can you run through the candidate's resume now? Você pode retornar a ligação para o candidato após o teste? Can you call back the candidate after the test? Você pode retornar a ligação para o candidato após o teste? Can you call back the candidate after the test? Você pode mencionar as expectativas salariais na próxima reunião? Can you bring up salary expectations in next meeting? Você pode mencionar as expectativas salariais na próxima reunião? Can you bring up salary expectations in next meeting? Você pode revisar o rascunho da descrição do cargo? Can you look over the job description draft? Você pode revisar o rascunho da descrição do cargo? Can you look over the job description draft? Você pode entrar em contato com o RH sobre a integração? Can you check in with HR about onboarding? Você pode entrar em contato com o RH sobre a integração? Can you check in with HR about onboarding? Você pode separar os candidatos por nível de experiência? Can you sort out candidates by experience level? Você pode separar os candidatos por nível de experiência? Can you sort out candidates by experience level? Você pode pré-selecionar 3 candidatos fortes hoje? Can you shortlist 3 strong applicants today? Você pode pré-selecionar 3 candidatos fortes hoje? Can you shortlist 3 strong applicants today? Você pode entregar a papelada da oferta final? Can you hand in the final offer paperwork? Você pode entregar a papelada da oferta final? Can you hand in the final offer paperwork? Você pode substituir alguém na entrevista na quinta-feira?
Can you step in for the interview on Thursday? Você pode substituir alguém na entrevista na quinta-feira? Can you step in for the interview on Thursday? Você pode antecipar a data de início do candidato? Can you bring forward the candidate's start date? Você pode antecipar a data de início do candidato? Can you bring forward the candidate's start date? Você pode opinar sobre o encaixe deste candidato? Can you weigh in on this candidate's fit? Você pode opinar sobre o encaixe deste candidato? Can you weigh in on this candidate's fit? Você pode checar antecedentes antes de oferecer o cargo? Can you run background checks before offering? Você pode checar antecedentes antes de oferecer o cargo? Can you run background checks before offering? Você pode avisar o candidato sobre a entrevista? Can you notify the candidate about the interview? Você pode avisar o candidato sobre a entrevista? Can you notify the candidate about the interview?